O texto continua, versículo 2, 2 Reis 12, 2. Fez Joás o que era reto perante o Senhor. Falou, uau, finalmente. Saímos de um período de tomar omeprazol o tempo todo, quando vinha para o culto, porque tinha muito sangue, porque tinha reis maus, porque tinha muito pecado, e agora o texto nos diz, fez Joás o que era reto perante o Senhor. Outros reis receberam também esse título, não muitos, mas outros reis receberam também esse título, fez o que era reto perante o Senhor. Opa, que bom, ainda bem, vamos agora entrar no período de tranquilidade. Mas o texto traz um complemento. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. O que fica implícito aqui? Que depois que o Joiada foi embora, o Joás desandou. E de fato é isso que acontece. No texto de Reis, isso fica um pouco mais sutil a partir do versículo 17. Mas no texto de Crônicas isso é muito claro, e é por isso que a gente vai precisar recorrer para lá algumas vezes. Crônicas também repete essa informação, falando que ele foi fiel todos os dias o sacerdote Joiada. Então era uma fidelidade condicionada à presença desse sacerdote. Então parece que o Joás, ele não tinha nenhuma firmeza teológica pessoal. Ele não tinha nenhum compromisso interior firme de fidelidade a Deus. Parece que era derivado de Joiada, era dependente de Joiada. É por isso que a nossa mensagem central fala de uma fidelidade condicional, porque dependia do Joiada. O Joiada saiu de cena, o negócio desandou. Parece que assim era o Joás, e isso trouxe consequências amargas para ele, tanto que, como eu disse, ele vai cair no desgosto popular, ao ponto de ele ser enterrado sem muita ênfase, sem muitos destaques, sem muito prazer, sem muita alegria pelo que ele fez. Isso contrasta muito com o governo do reinado dele, o início do reinado dele. Os irmãos veem aí, como termina o capítulo 11, o versículo 20 fala, alegrou-se todo o povo da terra. Eles estavam felizes porque Joás tinha subido ao trono, porque um descendente de Davi estava no trono de novo. Mas a história de Joás termina com o oposto disso. A história de Joás termina com desgosto popular. Ele caiu na pesquisa do Ibope. Ninguém mais gostava muito do Joás, tão diferente de como ele começou o seu reinado. E isso revela para nós, irmãos, essa história toda que eu tenho contado para os irmãos aqui de modo resumido, e nós vamos ver aqui no texto, revela para nós o perigo de uma fidelidade condicional, ou seja, o perigo de uma fidelidade, de uma obediência que só acontece sob determinadas circunstâncias. É muito perigoso uma fidelidade dessa. Os leitores deveriam olhar para si e falar, eu não quero ter uma fidelidade como a de Joás. Eu quero ter um compromisso firme de geração em geração, independente das circunstâncias, quer nós estejamos no exílio, quer nós estejamos de volta na nossa terra, onde nós estivermos, eu quero me manter fiel ao Senhor. Diferente eu não quero condicionar a minha fidelidade a lideranças ou a circunstâncias específicas. E isso é muito relevante para nós hoje. Porque nós podemos viver um tipo de fidelidade condicional também. Nós podemos viver um tipo de fidelidade que só acontece em determinadas circunstâncias, sob determinados cenários, sob a influência de determinadas pessoas. É muito comum você ouvir esse fenômeno, que não está restrito aos dias de Joás, acontecendo em outros exemplos, em outros contextos. Você tem filhos, por exemplo, que são super santinhos enquanto estão na casa dos pais. Aí o filho decide morar sozinho. Vou trabalhar em outro lugar, vou estudar em outra cidade, eu vou embora. Ele sai da casa do pai, sai debaixo da influência do pai, o menino vira um demônio. O menino se desvia completamente. Você fala, mas nossa, ele era tão bonzinho, ele ia na igreja, ele fazia tudo certinho, ele trabalhava lá na limpeza dos banheiros da igreja, ia no Daracha, ajudava o Júlio a evangelizar, cantava às vezes com o Daniel ali na frente, mas que era tudo bonzinho, estudava a Bíblia. Ele saiu da minha casa, foi para longe e se desviou. Parece outra pessoa, porque era uma fidelidade condicional. Enquanto estava sob a pressão e influência dos pais, um santo. Saiu debaixo dessa influência, um demônio. Isso pode acontecer hoje. Ou crentes que são ativos na igreja, envolvidos na igreja, apenas enquanto determinada liderança ou determinado pastor está à frente. Quando há uma troca de liderança, uma troca de pastor, pronto. Aquele crente que era uma bênção se torna uma maldição. Porque a fidelidade dele está condicionada à figura que está lá. Aquela pessoa que está à frente, eu vou me manter fiel. Enquanto aquela pessoa estiver ali. Aquela pessoa saiu, aí eu não tenho mais compromisso nenhum. Ou ainda, indivíduos que são piedosos, são reverentes, preocupados com as coisas de Deus, apenas quando as coisas são boas. A conta está positiva, o carro está tudo em dia, minha família está bem, não tem problema de saúde, estamos todos saudáveis, então eu vou na igreja, eu oferto na igreja, eu participo do remar, participo das belas, levo meus filhos no Darache, leio a Bíblia em casa, está tudo lindo. Aí a coisa começa a apertar um pouco.
a inflação começa a subir. O salário vai ficando pequeno. O problema de saúde aparece. As crises começam a surgir. O carro quebra, tem que ficar no mecânico e não dá para consertar. E é o câmbio, meu Deus, 10 mil que você vai gastar no câmbio automático. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E a fidelidade então começa a minar. Porque é uma fidelidade que perdura apenas enquanto as boas condições perduram. E nós questionamos se isso é verdadeira fidelidade. Nós questionamos se isso é uma fidelidade legítima, que só funciona em determinadas circunstâncias, porque fidelidade verdadeira, fidelidade sólida, é aquela que passa por tudo isso, independente das circunstâncias. Então, o que acontece com Joás, o efeito Joás, o caso Joás, é muito comum hoje, em todos esses contextos e muitos outros que a gente poderia listar aqui.